Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar da morte do Papa Francisco, que foi na segunda-feira, dia 21 de abril, aos 88 anos, e os rumos da Igreja Católica daqui para frente. Então, para a gente debater esse assunto, Poder em Pauta recebe aqui Gerson Leite de Moraes, historiador e teólogo. Gerson, seja muito bem-vindo. É uma alegria. Gerson, eu queria começar olhando para o legado do Papa Francisco, né? Ele escolheu o nome em homenagem ao São Francisco de Assis, que segundo a Igreja Católica é um protetor, considerado santo da humildade e amor aos mais pobres. Esses foram os princípios que marcaram o papado do Francisco? O papado de Francisco é um papado singular na história da Igreja. É um papado singular porque Papa Francisco, antes de ser Papa, a sua trajetória clerical é marcada por uma postura conservadora, né? Ele não é, num primeiro momento, na Argentina, um Papa que a gente poderia, um clérigo que nós imaginaríamos que um dia, vindo a ser Papa, seria um Papa considerado progressista / reformista. A formação de Francisco é uma formação jesuítica. Então, portanto, ele agiu desde sempre como um soldado da fé. Esse é o princípio básico dos jesuítas. Lá na Companhia de Jesus, sendo organizada no século XVI por Inácio de Loyola, se percebia entre os documentos fundantes desta companhia um princípio que sintetiza o que é ser um jesuíta. Perinde ec cadáver, ou seja, obedeça como um cadáver. Você não tem vontade própria, você recebeu uma missão, cumpra esta missão. Francisco foi assim, enquanto cardeal, né, enquanto Bergoglio, enquanto clérigo, enquanto aquele padre que agia junto à população na Argentina. Tinha uma missão e cumpria essa missão. Quando ele se torna Papa, a partir daí a missão continua, mas agora com uma nova vertente. Essa nova vertente é o carisma da tradição franciscana. Ao assumir o nome Francisco, ele assume que, além de soldado, ele vai ser também um Papa que acolhe. Um Papa que olha para os excluídos, para os necessitados, para os mais pobres, para aquelas pessoas que mais precisavam. Então, o papado de Francisco se resume exatamente em compreendermos essa mescla poderosa. Um jesuíta que obedece como um soldado, mas um franciscano que ama e acolhe as pessoas. E ele também levantou algumas bandeiras como o meio ambiente, né, especialmente o combate às mudanças climáticas. Você avalia que ele teve um padrão um pouco mais progressista em relação aos padrões da Igreja Católica? Esses conceitos são conceitos emprestados do mundo da política. E, de fato, quando se olha para a política eclesiástica, é impossível não perceber como há elementos da política secular presentes na política eclesiástica. Desde o século XVIII, quando ocorreu uma crise da metafísica, principalmente a partir depois de Immanuel Kant, o que sobra para a igreja é uma teologia política. O que sobra para as religiões, já que a gente não consegue mais provar a existência de Deus, já que a gente não consegue provar a imortalidade da alma, esses são entes da metafísica. Já que a gente não consegue fazer isso, onde nós vamos atuar? Nós vamos atuar numa teologia política. E aí há um empréstimo muito grande que vem do mundo secular. Então, essa relação entre teologia secular e teologia política, ela é muito intensa, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns conceitos. Por exemplo, ele é um progressista em algumas coisas, sim, mas eu prefiro classificá-lo como um reformista. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição poderosíssima,
uma instituição com muitos séculos, até milênios, e uma instituição que demora muito para mudar as coisas. O Papa Francisco se considerava um herdeiro do Concílio Vaticano II, que adotou no século XX a ideia de que a Igreja precisava passar por reformas internas. Então, na perspectiva de Francisco, ele está obedecendo de maneira ortodoxa, ele está obedecendo de maneira fiel ao que a Igreja determinou ainda no século XX. Então, portanto, ele poderia dizer assim: eu não sou um progressista, eu sou um homem da Igreja, cumprindo o que a Igreja determinou, fazendo as reformas que a Igreja precisava fazer. Então, todos esses temas que você mencionou são temas que colocam a Igreja Católica no século XXI, que fazem com que a Igreja Católica comece de fato a existir no século XXI, mostrando para o mundo que ela ainda é uma instituição importante, que tem algo a dizer. O Papa Francisco é, portanto, este homem que atualiza a agenda da Igreja e mostra para todo mundo que é possível viver um cristianismo autêntico, um cristianismo que acolhe, um cristianismo que trabalha com a ideia de um amor verdadeiro, um cristianismo que é mais do que meras palavras, mas é um cristianismo marcado por atitudes. Então, nesse sentido, o Papa Francisco é um grande reformista, progressista, mas um homem ligado a uma certa ortodoxia, mas talvez muito mais vinculado à ortopraxia. A ortodoxia é a opinião correta. Ele é um representante dessa tradição, ele é ortodoxo, ele é fiel à Igreja. Mas o que interessa para ele, mais do que os dogmas, é uma prática correta. Porque a prática correta diz, de fato, o que este cristianismo precisa mostrar para as pessoas. Não adianta muito discurso. O que importa é a prática. E o que vai ficar de Francisco é exatamente essa prática correta. Por isso ele é um homem da ortopraxia. E quais reformas ele fez? Ele, por exemplo, em relação à concentração de renda, ele tocou em assuntos muito espinhosos. Quando um papa se pronuncia com todo o seu capital político, com todo o seu capital religioso, um papa chama para si todos os holofotes. Ele diz: olha, existem temas que são fundamentais. Nós não podemos viver num mundo onde o modo de produção exclui de uma maneira absurda as pessoas. Nós não podemos ter uma concentração abjeta de renda do jeito que nós estamos observando na atualidade. Uma outra reforma que ele fez foi exatamente dar ênfase às questões climáticas, olhando para as questões climáticas como o grande tema do século XXI. Passa por aí também uma melhor distribuição de renda, porque os países precisam entender que eles estão habitando uma casa comum, que é o planeta Terra. Então, quando o Papa chama a atenção para as questões climáticas, para as questões de meio ambiente, ele está mostrando para os líderes do mundo todo que de fato é necessário discutir essa temática. Quando ele acena para a comunidade LGBTQIA+, quando ele acena para as pessoas divorciadas, ele está dizendo: todos vocês são filhos da Igreja. Vocês são bem-vindos, vocês não precisam se sentir excluídos da Igreja. Então, é uma postura acolhedora. São questões, observe, são questões que, além do aspecto teórico, tem um aspecto prático. Por isso ele é um homem da ortopraxia, é um homem que tem uma prática correta, né? que congrega, que acolhe e que diz às pessoas: olha,
nós podemos viver um cristianismo de fato diferente, né? E com muita sabedoria. As pessoas pouco falam a respeito disso. Mas, por exemplo, em relação à bênção que é possível ser dada aos casais homossexuais. Francisco sabe muito bem que o casamento é um sacramento. E, portanto, como um sacramento, seria muito difícil para essa igreja, que é um grande transatlântico, né, vamos chamar assim, mudar a rota em 12 anos. Vai demorar muito para você mudar determinadas coisas dentro da igreja. Mas assim como na política secular, a política eclesiástica é a arte do que é possível ser feito. O que foi possível fazer para este grupo? Foi possível dar uma bênção. Se você olhar de perto essa questão, você vai perceber que o Papa Francisco, eu não quero polemizar aqui, tá? Mas o Papa Francisco protestantizou este aspecto. Por quê? Porque se você olha para o segmento protestante, para o segmento evangélico, casamento não é sacramento nessa tradição. Então, quando um casal vai diante de um sacerdote, diante de um pastor protestante / evangélico, ele está num culto, pedindo a bênção de Deus. E ele sai dali exatamente com a sensação de que casou. Então, nós sabemos que o casamento que vale é o casamento no civil, é o casamento no cartório. Mas, para toda a família, para os noivos, o casamento na igreja, aquela bênção que é dada pelo pastor, vale, e vale muito. O Papa Francisco adotou isso que era possível ser feito, dar uma bênção. Para as pessoas que recebem essa bênção, não tenha dúvida que elas imaginam de fato que se casaram. E com isso, o Papa Francisco não feriu a tradição da igreja e o sacramento do casamento. Isso mostra como ele agia com muita sabedoria em determinadas questões, né? Mostrando ali toda a sua habilidade nos bastidores para enfrentar uma estrutura que é poderosíssima e que é marcada por um conservadorismo muito grande. Temas espinhosos, e tem mais um outro tema que ele encarou, que na verdade quando ele tomou posse, assim que Bento XVI renunciou, foram os casos de abusos sexuais dentro da igreja. Casos que afastaram fiéis. Qual foi o resultado em relação a isso? Houve um avanço entre a saída de Bento XVI e a entrada de Papa Francisco e hoje? Houve um avanço. O Papa Bento XVI tinha um perfil completamente distinto de Francisco. Era um intelectual, um poderoso intelectual. E geralmente os intelectuais, eles não se preocupam tanto com essas coisas dos bastidores. Talvez o elemento determinante para a renúncia de Bento XVI tenha sido o fato de que ele não conseguiu enfrentar os escândalos, os casos de corrupção, e ele não conseguiu fazer absolutamente nada em relação a isso. Então, quando Francisco herda a igreja nessas condições, Francisco teve que ser enérgico. Francisco não jogou para debaixo do tapete, Francisco cortou na própria carne. Então, os escândalos sexuais foram apurados, ele fez mudanças importantes na estrutura do Banco do Vaticano. Isso mostra que Francisco tinha uma postura de um grande gestor também, né? Francisco é esse Papa, por um lado, missionário, evangelístico, acolhedor, que congrega as pessoas, que destila amor, né? Um homem muito carismático, mas também um homem pragmático no que concerne a gestão. E é exatamente aí que, de novo, ele combina os dois carismas, ser um jesuíta
pragmático naquilo que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, ser franciscano, acolhedor, que faz a opção pelos pobres e necessitados. Então, foi um papado em que a Igreja Católica foi voltada para o mundo mais social? Foi um papado de grandes desafios, foi um papado de enfrentamento de grupos retrógrados, e nesse sentido eu acho que é importante a gente perceber o que virá, né? Eu sei que em algum momento você vai me perguntar sobre o conclave. É necessário de novo a gente olhar para os conceitos. Diferente do conclave que elegeu o Papa Francisco, onde as redes sociais já existiam, mas elas não tinham a força e a dimensão, né, que nós vemos hoje em dia. Neste conclave, nós vamos observar de perto a força dessas redes sociais e, mais do que isso, o crescimento de duas instituições que, quando combinadas, geram um ambiente horroroso para o mundo. De um lado, no campo da política, nós temos o crescimento da intolerância da extrema-direita. Mas, no mundo religioso, o que está acontecendo é um crescimento do fundamentalismo religioso. O que há em comum entre esses dois segmentos? O fundamentalismo de um lado e a extrema-direita do outro. Por incrível que pareça, nascidos em ambientes distintos, a extrema-direita no campo da política e o fundamentalismo religioso no âmbito eclesiástico, quando eles se encontram, eles têm muitas afinidades em comum, muitas. Por exemplo, eles elegem um inimigo. Esse inimigo comum faz com que você tenha que agir em nome de uma guerra cultural. Você vai perceber esse tema aparecendo tanto na extrema-direita quanto no fundamentalismo. Um outro elemento importante é que tanto a extrema-direita quanto o fundamentalismo, eles são antimodernos. Em que sentido? No sentido de que eles julgam que o passado era muito melhor. Então, quando se olha, por exemplo, para as definições, a gente diria que nós estamos falando de reacionários. Não são conservadores, eles são reacionários, eles reagem de maneira violenta ao que está aí. Então eles reagem, por exemplo, ao avanço da ciência, aos avanços tecnológicos, eles reagem às mudanças de paradigmas referentes ao espírito do tempo. Então, vamos pegar uma situação concreta aqui. Um fundamentalista religioso, ele julga que, por exemplo, o iluminismo foi uma tragédia para a religião. Então, ele quer um retorno, ele quer reagir a esse desenvolvimento. Quando se olha para a extrema-direita, a mesma coisa. Nós chegamos neste mundo decadente porque em algum momento lá no século XVIII aconteceu a Revolução Francesa. Então, se percebe que há elementos, né, que acabam fazendo com que essas duas realidades, uma de política secular e outra de política religiosa, elas tenham afinidades mesmo, né? Um outro elemento que eu acho que a gente pode perceber nessa relação entre as duas realidades, o fundamentalismo e a extrema-direita, é a ideia de que é necessário unir forças para combater este mal, que pode ser o comunismo, pode ser o avanço das ideias liberais. Então, há sempre um inimigo a ser combatido, né? Outra questão é que, geralmente, o fundamentalista,
e a extrema-direita elegem líderes que representam este pensamento em escala mundial, tá? Então, veja, nós estamos hoje, né, numa situação em que o conclave ele está sendo pressionado por todas essas ideias. A extrema-direita com muita força, a extrema-direita geralmente tem muito dinheiro, está articulada internacionalmente, tem penetração na mídia, e o fundamentalismo também é a mesma coisa, tem muito dinheiro, está articulada internacionalmente e forte penetração também na mídia. Então esse conclave, ele tem tudo exatamente para chamar a nossa atenção, para prestarmos, né, para olharmos com cuidado para todas essas movimentações. Sem sombra de dúvidas, é um conclave com singularidades, com particularidades, e o mundo precisa estar muito atento em relação ao que está acontecendo ali. Vamos entrar, acho que agora, mais um pouco no conclave, né? O Francisco, ele escolheu 108 dos 133 cardeais que vão escolher o próximo Papa e trouxe um perfil bastante, se eu posso dizer assim, internacionalizado, né? O que a gente então pode esperar com esse número escolhido pelo Papa? Dá para a gente pensar que será um próximo pontífice com uma função de agrupamento político, ideológico, mais um viés reformista, como o professor disse aqui, ou reformista / progressista, ou será alguém que tenha que navegar muito bem nos dois mundos? Esses 108 escolhidos por Francisco, e Francisco foi muito sábio, né, em mudar. Se Francisco se imaginava, e ele se imaginava como um reformista, como alguém ligado à tradição do Vaticano II, ele imaginou o seguinte: depois da minha partida eu preciso deixar uma tendência. Por isso essa mudança, por isso esses 108 cardeais novos. Alguém poderia dizer assim, então tá tranquilo, né? 108 cardeais de 130 e alguma coisa, então o que virá será um Papa Francisco II. Todo mundo imagina isso. Bom, não é bem assim que a banda toca. Por quê? Porque, primeiro, que os 108 escolhidos não são imagem e semelhança de Francisco. Francisco respeitou hierarquias, tendências, e alguns que foram escolhidos não tinham afinidade com as ideias de Francisco. Mas, mesmo assim, imaginemos que ainda há uma maioria. Quando a igreja se reúne em conclave, ela tem algumas opções. Ela pode dizer assim, puxa, Francisco fez reformas durante 12 anos. Essas reformas foram intensas. Veja como o mundo olha com respeito para a igreja na atualidade em função de Francisco. Vamos continuar a aprofundar essas reformas. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a igreja pensar assim: foram 12 anos de mudanças intensas. Vamos consolidar essas mudanças, mas vamos consolidar essas mudanças sem promover mudanças tão radicais assim, tão intensas assim. A igreja pode escolher um moderado. Perfeito? E aí, esse moderado agradaria tanto a direita quanto a esquerda. Ou a igreja pode dizer assim, não, foram muitas as reformas, nós avançamos e agora é necessário recuar um pouco. Vamos escolher um Papa que tem uma tendência mais conservadora / reacionária. E vamos então olhar para a igreja, para um setor importante da igreja, que é um setor reacionário, que nós vimos barbaridades nos últimos tempos, né? Pessoas que torciam pela morte do Papa, se declarando católicas, mas mesmo assim torcendo pela morte do Papa, o que é um absurdo. Então, esse segmento existe na igreja.
E de repente o conclave pode olhar para isso e dizer, puxa, vamos então agora escolher alguém mais conservador, alguém mais reacionário para conduzir a igreja. Porque a coisa funciona sempre assim. Imagine a onda do mar. Às vezes ela avança e às vezes ela recua. A igreja é mais ou menos isso. Se você olhar, por exemplo, para o conclave que escolheu Bento XVI, ele é um conclave preparado por João Paulo II. E Bento XVI é mais reacionário que o João Paulo II. O conclave que escolheu Francisco é um conclave preparado por João Paulo II e por Bento XVI. Então você apostaria todas as suas fichas de que o Papa que sairia deste conclave, de 2 papas conservadores / reacionários, que o Papa que sairia lá na frente também seria um reacionário, também seria um conservador, e não saiu Francisco. Então, nada garante que desse conclave, que foi preparado por um Papa progressista / reformista, que nós teremos um Papa reformista, um Papa progressista saindo ali na frente. Está tudo, de fato, colocado na mesa, tenha certeza que todas as ponderações estão sendo feitas pelos cardeais, eles levam tudo isso a sério, muito sério, eles estão consultando, sim, o Espírito Santo, mas eles também estão medindo a temperatura política da igreja e, mais do que isso, a temperatura da geopolítica mundial. Isso não pode ser desprezado, de maneira nenhuma. Veja, você isso tem peso na eleição do conclave? Não tenha dúvida. A igreja trata do divino, mas é uma sociedade de homens. E como uma sociedade de homens, ela não passa despercebida pelas questões políticas. Então, você poderia dizer assim, o Papa Francisco poderia ser sucedido por alguém da África, por alguém da Ásia. Seria muito interessante que isso acontecesse. Mas também, olhemos o xadrez geopolítico na atualidade. Você tem Trump, de um lado, com essa política que nós não sabemos para onde vai. Temos, do outro lado, a China com a sua força econômica. Temos Vladimir Putin com uma postura autocrática e temos uma Europa encolhida. Acuada, né? Acuada, acossada. Ela vive hoje uma experiência que ela não vivia há 80 anos. É uma Europa que tem que gastar muito dinheiro hoje do seu orçamento para segurança, porque essa política do Trump desamparou a Europa. Então, nesse cenário geopolítico, a União Europeia, se tivermos um Papa europeu, ela... Isso que eu ia até perguntar. Então, até alguns especialistas estão dizendo que existe uma tendência até de ter um Papa europeu diante... em função da geopolítica, ou seja, temos papáveis, né, preparados no ambiente europeu, sim. Acabamos de escolher um latino-americano que fez um papado fantástico, né? Que teve um pontificado fantástico, mas agora vamos escolher, e aí pode ser alguém mais progressista, pode ser alguém mais moderado ou alguém até mais conservador / reacionário, mas o importante seria escolher alguém da Europa para dar um recado para o mundo, para dizer, olha, o Papa, com todo o capital político e religioso dele, ele será um player importante para dar uma dimensão que a Europa merece. Então, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o próximo Papa viesse da Europa. Alguns papas na história tiveram esse papel importante desse recado para o mundo diante de uma situação geopolítica tensa, como estamos vivendo agora? Sim, o próprio João Paulo II é um recado claro, né? É um Papa polonês, um Papa
que viveu o contexto da Segunda Guerra, que viveu o contexto da ascensão do comunismo e foi um papa escolhido num contexto de Guerra Fria. Então a escolha dele foi uma escolha estratégica. E perceba que ele é o Papa da transição, é o Papa que está ali, né, no contexto da queda do Muro de Berlim, é o Papa que está visitando Cuba, é o Papa que está no contexto da queda da União Soviética. Quer dizer, a Igreja foi, né, jogando o jogo da política internacional. Eu sei que muita gente não gosta de tocar nesses assuntos, porque aparentemente você não mistura religião com política, mas isso é pura ingenuidade. Até porque a gente tem que lembrar que o Papa, ele é o chefe do Vaticano. Exatamente, né? Ele é um chefe de Estado, né? Ele é um chefe de Estado. E como chefe de Estado, ele tem um peso político muito significativo, além do peso, né, como um líder religioso, né? Então, sem sombra de dúvidas, o Papa é sempre uma figura importantíssima no processo político mundial. Alguns analistas dizem que o mundo está passando por uma transição. Então, diante do que o professor contou aqui, falou agora, a gente pode também ter, então, um Papa dessa transição do xadrez político que estávamos acostumados até agora, até a volta do Trump à Casa Branca? Podemos ter um Papa alinhado com essas ideias, ou um Papa que se posiciona de maneira oposta, frontalmente oposta a essa postura do Trump. O que, no final das contas, seria interessante não só para a Europa, como para o mundo. Trump ontem disse que, nesse segundo mandato, ele manda nos Estados Unidos e no mundo. Então perceba o grau de... A megalomania é gigantesca. Então, quem faz frente a isso, né? É lógico que ele não tem esse poder de mandar no mundo. É lógico que ele é um ator importante nesse cenário. Mas, quando você tem um Papa que decide, né, dizer, olha, espera aí, algumas políticas adotadas por você são políticas que contrariam os princípios evangélicos, os princípios expressos nos evangelhos e, portanto, ferem mortalmente a ideia propagada por Jesus Cristo, né? Agora mesmo, no último sábado, no momento da missa, foi lembrada uma fala lapidar de Francisco, né? Que temos que construir pontes e não muros, que foi um recado direto para Donald Trump no primeiro mandato do Trump. E na morte de Francisco, lá estava Trump. Então, perceba que as coisas elas estão interligadas. Não dá para dizer que a igreja não tem uma dimensão política. Ela tem uma dimensão política e uma dimensão política extremamente importante. O senhor já falou da ascensão da extrema-direita, do fundamentalismo religioso. Quais outros desafios a Igreja Católica vai enfrentar daqui para frente? A Igreja Católica vai enfrentar o desafio de estancar a perda de fiéis em alguns lugares. A Igreja Católica vai ter que enfrentar uma necessária evangelização em outros. Então, no primeiro caso, um exemplo típico é o Brasil, né? Já pesquisas estão capturando a ideia de que Francisco desacelerou a perda de fiéis. Então, a perda de fiéis vinha num ritmo muito acentuado e o último censo, apesar de nós não termos ainda os números oficialmente disponibilizados, mas quem teve acesso já percebe que houve uma desaceleração da perda de fiéis. Os evangélicos cresceram menos do que gostariam. Mas o grande problema para a igreja será lidar com aqueles que nós chamamos de os sem religião.
Quem são os sem religião? São pessoas que foram criadas em ambientes religiosos, cristãos, protestantes ou católicos, mas que em algum momento se decepcionaram. Em algum momento essas pessoas disseram, não, esse tipo de instituição não me interessa. Houve uma decepção com a liderança, houve uma decepção com escândalos, houve uma decepção com o não acolhimento de determinadas pautas, e a pessoa simplesmente se afastou. E ela diz, eu não quero mais esse tipo de religião tradicional. Essas pessoas, não é que elas são pessoas sem religiosidade. Uma coisa é você ser sem religião. Eu não quero a religião tradicional, mas eu quero uma religiosidade que vai ser um combo das coisas que eu mais gosto, das coisas que eu quero montar para a minha vida. Isso não significa que eu não seja um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual, tenho uma dimensão espiritual, mas eu rechaço essa visão tradicional das religiões cristãs, seja a Igreja Católica ou seja qualquer igreja protestante / evangélica. Então, esse é um desafio para a igreja em alguns lugares do mundo, lidar com essas pessoas que são os sem religião, mas que têm uma propensão de espiritualidade. Outra coisa é ter que lidar, como num ambiente europeu, por exemplo, com os secularizados. É diferente do sem religião. É o sem religião tradicional, mas ele ainda manifesta uma espiritualidade. O secularizado, que está muito presente no ambiente europeu, esse secularizado não quer nenhuma forma de religião. Religião é coisa ultrapassada. Eu quero viver novas experiências sem a tutela de qualquer religião. Então, esse também é um desafio enorme para a Igreja Católica. E como falar com esses dois grupos, do ponto de vista da Igreja Católica? Do ponto de vista da Igreja Católica, falar com esses dois grupos significa ter alguém à frente da igreja com um poder de comunicação gigantesco, com um carisma que vá quebrando barreiras. E é por isso que Francisco foi tão especial, porque ele começou esse tipo de trabalho. Inclusive tinha até rede social, né? Exatamente. Então ele começou esse tipo de trabalho. A feição da igreja ficou mais sorridente com Francisco. Você sai de um papa, de um intelectual poderoso como Bento XVI, mais carrancudo, e você tem um papa brincalhão, um papa sorridente, que faz piada com tudo. Isso quebra as barreiras, né? Isso derruba os muros, e isso torna o trabalho evangelístico da igreja mais fácil. Então, a Igreja Católica pode pensar exatamente assim: alguém para suceder Francisco, alguém que continue levando adiante, tenha este perfil, né? Levando adiante essas lutas, e tenha este perfil de um grande comunicador e de alguém com um carisma gigantesco. E que vai ser um desafio, porque a gente viu João Paulo com um carisma muito grande, o Bento XVI completamente ao contrário, e o Papa Francisco com um carisma ainda maior que João Paulo. Exatamente. Será que existe algum perfil dentro dos cardeais que possa se assemelhar a Francisco? Tem sim. O problema é que vai se enfrentar lutas terríveis, né? O conclave será exatamente isso, será esse espaço em que essas tendências todas, né, estarão ali colocadas. Alguém já disse uma vez, e a gente tem que levar isso muito a sério, que a Igreja Católica sempre escolhe entre dois perfis: o perfil Pedro ou o perfil Paulo. O perfil Pedro é o sujeito popular, é o sujeito que é humano,
é o sujeito que fala das suas fragilidades. Francisco fazia isso. Orem por mim, né? Rezem por mim. Pedro negou a Jesus. Então é humano e as pessoas se identificam com esse tipo de papa porque ele é humano, porque ele é aquele, né, que representa o povo, representa as pessoas do jeito que elas são. E existe o perfil Paulo, que é o perfil mais cerebral, mais acadêmico, mais preocupado com as questões doutrinárias, mais preocupado com as questões dogmáticas, mais preocupado com a ortodoxia, portanto menos pastor, menos missionário, mais um intelectual poderoso. Então a igreja, ela transita entre esses dois mundos. O ideal é que a igreja não escolhesse nem o perfil Pedro, nem o perfil Paulo, mas o perfil Jesus Cristo. Mas isso está muito distante. Isso que eu ia perguntar para a gente, acho que finalizar essa nossa conversa, essa aula, né, que o professor deu, tornar a prática mais pastoral como Francisco fazia, pode sim atrair mais fiéis? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. As pessoas precisam de acolhimento, as pessoas precisam de desabafo, elas precisam de espaços de conversa, elas precisam, numa sociedade como a nossa, em que tudo virou mercadoria, as pessoas precisam ser tratadas com decência, precisam ser ouvidas. E a igreja é uma instituição que pode fazer isso. Se ela fizer isso bem feito, de fato ela conseguirá se manter como uma instituição relevante. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai se tornar cada vez mais obsoleta e, portanto, distante das pessoas, não conseguindo diálogo com as pessoas. E quando isso acontece, de fato, faz pouco sentido a existência de uma instituição assim fria e distante das pessoas. Mas se o contrário acontecer, a igreja tem ainda muito a dizer e muito a auxiliar este mundo. Eu falei que eu ia terminar a conversa, mas o senhor tocou num ponto importante que eu queria fazer uma retrospectiva e olhar tanto para Bento XVI como para Papa Francisco. Bento XVI, o professor disse que era um intelectual, e Francisco com esse olhar jesuíta e pastoral. Ele conseguiu trazer a igreja mais como uma porta-voz, olhando para o pontificado de Bento XVI, que talvez tenha afastado um pouco? Sim. Os números, algumas pesquisas já captam isso, né? A própria comoção, é lógico, toda vez que um papa morre, há uma comoção generalizada. Mas veja como de fato foi diferente com Francisco. Francisco conseguiu angariar o respeito de muitos segmentos, não só os católicos, mas muitos protestantes se identificam com Francisco, muitos muçulmanos olhavam com muito respeito para Francisco. Muitos adeptos de outras religiões olhavam para Francisco e viam nele alguém que poderia ser um parceiro. Muitos ateus respeitavam Francisco. Então, Francisco, de fato, foi um homem que apontou uma tendência para a igreja. Há uma saída. E essa saída é continuar nesse espírito, no espírito de alguém que faz com que a igreja tenha relevância no mundo. Então, para que a igreja continue tendo relevância no século XXI, é fundamental continuar nesse carreadouro, né, que foi trilhado por Francisco, e eu espero que a igreja continue assim. Professor, muito obrigada aqui pela participação do Poder em Pauta, um prazer recebê-lo. Foi uma alegria para mim, estou sempre à sua disposição. E você, se você gostou dessa aula do professor Gerson, compartilhe com amigos, amigas e colegas de trabalho. E claro, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo e curta a nossa página também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!